As montagens e a manipulação de imagens são elementos que chamam muita atenção no Photoshop e com certeza por isso muitos usuários procuram a ferramenta para usufruir dessas facilidades. Quando eu digo montagem e manipulação, você tem milhares de possibilidades. Uma delas, por exemplo, seria tirar uma pessoa de um lugar e colocar em outro. Ou seja, removendo o fundo e colocando uma outra imagem e assim fazendo um tratamento para que de uma forma natural você tenha realmente a sensação de que essa pessoa está em outro lugar. Além disso, como eu já disse anteriormente, milhões de possibilidades estão disponíveis no Photoshop e aí basta que você tenha muita criatividade e também conheça da ferramenta. O importante é que você entenda como é esse mecanismo e de que forma pode dar o primeiro passo. Nesse exemplo, eu vou duplicar a minha layer com Ctrl J. Tem aqui uma pessoa olhando para uma paisagem. E para remover essa pessoa dessa paisagem e colocá-la em outro lugar, eu preciso selecioná-lo. E nesse caso vou usar uma ferramenta de seleção chamada Lasso Tool. Vou fazer uma seleção até grosseira aqui. Vou pegar uma parte da grama, contornar a minha personagem, vou até o final, vou descer e vou circular todo o banco. Assim eu tenho uma seleção grosseira. O que eu posso fazer nesse caso é combinar a utilização da ferramenta Quick Selection Tool, pressionar o Alt para obter o sinal de menos e remover parte do que eu não quero selecionar, fazendo assim uma seleção um pouco mais precisa no cabelo da minha personagem, removendo as áreas que eu não quero. Vou dar um zoom aqui no cabelo, Ctrl mais, e aí não vou apertar o Alt, vou deixar com sinal de mais e vou complementar aqui a minha seleção, pegando aqui as partes do cabelo que eu quero que apareçam. Eu vou clicar em Select e na opção Select and Mask. Tudo que está em vermelho não vai mais aparecer em minha imagem. Mas observe que aqui no cabelo, como realmente é um elemento um pouco mais complexo de selecionar e cortar, ainda existem umas partes que não estão marcadas. Eu vou pressionar o Ctrl mais para ganhar um zoom e selecionando a segunda ferramenta, que é a Refine Edge Brush Tool, eu posso controlar o tamanho da minha brush utilizando os colchetes. Abrindo o colchete eu diminuo, fechando colchetes eu aumento o tamanho da brush. Vou deixar mais ou menos desse tamanho e vou passar aqui nessa área para remover o que eu não quero. Basta clicar e arrastar e pronto. Aqui do mesmo jeito, diminuir um pouco e eu vou refinando então a minha seleção. Se houver algum outro ponto que eu queira fazer, basta que eu passe com o mouse. Acho que está ok. E vamos então aqui do lado direito em Output Settings, caso esteja retraído, você clica nesse ícone que ele vai expandir, você clica no drop down e escolhe a opção New Layer with Layer Mask, ou seja, crie uma nova layer utilizando a máscara. Isso feito, clique em OK e temos então a layer com a máscara. Se eu desabilitar a imagem original, eu tenho então o meu recorte feito. Para que essa grama não fique assim tão dura com o recorte que eu fiz, eu vou utilizar uma brush. Com a máscara selecionada, me certifico então de que a minha paleta está na cor branca. Caso isso não aconteça, reset e utilize o ícone ao lado para inverter. Agora está do preto para o branco e eu preciso, clicando mais uma vez, do branco para o preto. Aqui na toolbar vou escolher a minha ferramenta de brush, vou clicar em Window e vou clicar em Brush Settings. Aqui em Brush Settings, escolha a brush de número 50. E agora podemos passar, vamos ter aqui uma sensação um pouco mais orgânica de que realmente existe uma grama. É bem verdade que existem brushes para download no formato de grama, mas eu optei por trabalhar com tudo de forma nativa para facilitar aí o seu trabalho. Vamos apenas dando uma outra forma aqui na grama para que nosso trabalho fique o mais natural possível. Ctrl menos, remover o zoom, já temos um resultado bem melhor. Agora, na outra aba, eu tenho uma outra imagem. Lembrando que essas imagens estarão disponíveis no material de apoio para que você possa utilizar e exercitar o que estamos mostrando. Com a imagem aberta, vou clicar na ferramenta de movimentação, vou clicar e arrastar para outra aba. Vou soltar, a imagem é um pouco menor, não tem problema. Vou pressionar no Ctrl T e vou redimensioná-la, colocando aqui do mesmo tamanho da imagem da minha modelo. Pressionar o Enter e agora aqui vou arrastar a camada para baixo da camada onde tem uma máscara.
clicando e arrastando. E já tem aqui um resultado diferente. Muita coisa ainda precisamos fazer. Vamos então prosseguir com os nossos ajustes. Com a minha máscara selecionada, eu vou clicar em Filter e na opção Camera Raw Filter. Aqui dentro eu vou aumentar um pouco a temperatura da imagem original, assim como o Tint, aumentar também o contraste e diminuir os highlights, aumentar um pouco as sombras, diminuir os brancos e também os pretos. Vou deixar a minha imagem original um pouco mais escura para que combine um pouco melhor com o pano de fundo que eu coloquei. Enfim, vou fazendo aqui alguns testes, comparando com a imagem ao lado, e assim que ficar confortável já posso clicar em OK. Vou deixar com essa configuração, caso você queira copiar, e vou clicar em OK. Note que a minha imagem já toma um outro contorno, um pouco mais escura em relação ao que estava anteriormente. Agora vou aplicar algumas camadas de ajuste. Essas camadas valem para todas as layers, porque elas ficarão por cima de tudo. Aqui embaixo eu vou clicar então em Adjustment Layer e vou escolher a primeira delas, que seria a Photo Filter. Em Photo Filter vou clicar no drop-down e escolher a opção Red. Justamente porque todo o meu background tem um aspecto um pouco avermelhado. E quando eu faço isso, eu aplico esse filtro, inclusive na minha modelo que acabei de inserir. Aqui em densidade, eu posso aumentar ou diminuir a intensidade do vermelho. Vou exagerar um pouco, chegando a mais ou menos 79%. Vou clicar novamente em Adjustment Layer e escolher agora a opção Curves. No canal RGB, eu vou fazer um clique mais ou menos nesse ponto da linha e vou jogar um pouco para baixo. Vou fazer o mesmo um pouco mais acima e fazer uma espécie de S na linha gráfica. Com isso, eu obtenho esse resultado. Vou criar mais uma camada de ajuste, só que agora a Gradient. Vou fazer uma espécie de vinheta aqui no meu trabalho. No drop-down de Gradient, eu vou escolher essa última opção, que é um gradiente de densidade neutra. Vou clicar em Reverse. Agora, vou movimentar a escala de forma que eu obtenha um resultado interessante, onde as bordas ficarão mais escuras do que o centro. Aproximadamente 155. Vou clicar em OK e já tem uma grande diferença do trabalho inicial para essa fase. Existem alguns detalhes que podemos melhorar. Por exemplo, você percebe que nessa personagem existe uma sombra aqui no banco e, teoricamente, o sol deveria estar vindo dessa diagonal em cima da modelo. Você pode resolver isso usando a ferramenta de Crop aqui da Toolbar. Vou selecionar o Crop e vou suspender um pouco até que a sombra não apareça mais. Posso regular isso e pressionar o Enter. Pronto, a imagem já foi cortada. Agora você se lembra que fizemos uma suavização das bordas da grama utilizando uma brush nativa do Photoshop. Mas vou aproveitar para te mostrar como importar uma brush. Vou clicar em Window, na opção Brush Settings, selecionar aqui as brushes, clicar aqui nesse ícone ao lado direito e escolher a opção Import Brushes. No material de apoio desse curso, você receberá um arquivo chamado grassbrushes.abr. Selecione esse arquivo e clique em abrir. Ele criará uma pasta chamada Grass Brushes. Vamos expandi-la. E eu tenho então aqui algumas opções de grama. Vamos escolher aqui a Tall Grass número 8. Vou minimizar essa tela. Vou selecionar a minha máscara e veja aqui que eu já tenho uma brush. Com o controle do teclado abrir e fechar colchetes, eu posso diminuir o tamanho de minha grama. Existem várias opções que você pode escolher qualquer uma delas para trabalhar aqui na suavização da borda da grama. Inclusive, escolher várias delas. Eu vou resetar aqui as cores e vou inverter. Vou deixar do branco para o preto. Vou clicar na minha máscara. E agora sim, vou aplicar um zoom, Ctrl+, diminuir um pouco mais a grama e vou passar aqui para suavizar ainda mais e dar um tom mais realístico de grama nesse contorno. Tirar o zoom e pronto, já tem um resultado diferente. Vamos ver então como era a nossa imagem e como ficou. Vou desabilitar aqui ao lado direito a visualização de todos os efeitos que apliquei, sem o efeito de gradiente, curves,
Photo Filter, tínhamos essa imagem, que na verdade era essa imagem original, e obtivemos esse resultado final. Mais uma vez, quero ressaltar que existem milhões de possibilidades, inclusive para melhorar ainda mais esse trabalho que acabamos de fazer. A ideia inicial é apenas te passar uma orientação básica para que você entenda o processo e possa posteriormente se aperfeiçoar ainda mais na criação de suas montagens, seja ela de cunho publicitário ou até mesmo para suas redes sociais. O importante é que agora você já conhece uma parte desse processo e eu tenho certeza absoluta de que vai se interessar e procurar mais informações para fazer parte de profissionais que trabalham com o Adobe Photoshop. Esse curso faz parte do projeto Start e se eu fosse você, ficaria ligado, porque muita coisa ainda vai acontecer. Muitos treinamentos gratuitos serão liberados no YouTube e em nossa plataforma. Espero que tenham gostado e te vejo num próximo treinamento.